Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% online e gratuito que vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de agosto. A semana do Personal Senior é um evento onde eu explico o passo a passo para você faturar mais de 10 mil por mês sendo personal trainer de idosos. Ou seja, personal trainer que atende, que direciona seus atendimentos a pessoas idosas. E vocês já podem se inscrever aí para esse evento, tá? Isso é muito fácil. Vocês vão lá na nossa bio, que está no nosso perfil. Lá na bio tem um link onde vocês vão clicar. Clicando nesse link, vocês vão ser direcionados a um site, E aí vocês vão colocar só o nome e o e-mail de vocês. E pronto. Vocês já vão estar cadastrados aí para a semana do Personal Senior. Bom, nesse conteúdo aqui de hoje, eu vou falar os 3 maiores erros que o professor comete ao planejar o treino do seu aluno idoso. Vamos ver aqui, o que vocês acham que deve ser esses 3 erros. Gente, errar é humano. Quem nunca escutou isso, né? E é normal. Todo mundo erra. Eu já errei algumas vezes na minha carreira, principalmente lá no início da carreira. Errei como professor, errei como personal, errei como administrador da minha academia. Mas eu vou falar para vocês que o principal de tudo isso é a gente tentar diminuir essas possibilidades de erro. É a gente identificar esses erros e tentar contornar. Quando eu estava lá no início da carreira, eu lembro que o meu principal erro com pessoas idosas era de achar que eu não podia trabalhar com intensidade alta com eles. Porque, claro, na minha cabeça, trabalhando com intensidade alta, eu tinha a possibilidade de machucar os meus alunos. Então eu tinha muito receio em relação a isso. E precisei de um tempo para estudar, para realmente saber que, na verdade, era o contrário. Eu tinha que trabalhar com uma intensidade alta para fortalecer o meu cliente. E a partir daí, eu, claro, perdi esse medo e tive mais confiança para trabalhar. Sabem aquela imagem que se tinha antigamente do idoso? Tinha uma figurinha que representava o idoso, E era uma pessoa assim já, curvada, com uma bengalinha na mão. Isso já não existe mais, Hoje em dia, a imagem que representa o idoso é de uma pessoa, uma posição ereta, e tem um númerozinho lá, ou tem um 60 a mais lá em cima. Então as coisas mudam, Esse símbolo mudou. Antigamente, vamos lembrar aqui também que se uma pessoa tivesse um problema cardíaco, não era recomendável que ela fizesse exercício resistido. Ela não podia ir para a academia. Recomendação médica. Hoje é o contrário. Se um médico fala que o paciente dele não pode se exercitar, meu Deus do céu, ele vai ser bastante questionado. Eu tenho um aluno, ele está com quase 80 anos. Ele estava falando que ele colocou o primeiro stent dele há uns 25 anos atrás. E foi justamente assim. Ele comentou, acho que foi a semana, no treino da segunda-feira. Ele comentou: Guilherme, quando eu coloquei o primeiro stent, o médico me deu assim, um mês para eu ficar em repouso absoluto. Eu não podia fazer nada. E atividades, tarefas domésticas, ele proibia eu de fazer. Imagina a academia. Porque não podia, de maneira alguma, sobrecarregar o coração dessa pessoa. Então, gente, não adianta, As coisas vão evoluindo, elas mudam. Mas quais são os problemas que a gente pode trazer para um aluno idoso
se a gente prescrever um treino de maneira inadequada para ele. Eu vou falar aqui algumas consequências que podem ocorrer se a gente fizer isso. A primeira, a mais óbvia de todas, é que a gente pode lesionar o aluno. E, gente, como a gente trabalha com pessoas que já são mais, teoricamente, mais fragilizadas, essa possibilidade, ela aumenta ainda mais. Então, um treino que seja inadequado, ele pode aumentar o risco de lesão muscular, articular, ligamentar. Então, pode causar um dano para o nosso aluno. E a gente está trabalhando com ele para evitar os danos que ele possa ter no dia a dia dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um segundo ponto que eu anotei aqui é a questão de sobrecarga. Se a gente fizer um treino com uma sobrecarga excessiva nas articulações, na musculatura dos nossos alunos, isso pode levar também daqui a pouco a uma inflamação crônica nele, e até mesmo alguns danos a longo prazo. E aí, aproveitando esse detalhe, eu gosto sempre de falar da questão da periodização. Eu não sei se vocês fazem uma programação de treino dos alunos de vocês. Eu estruturo todos os treinos de todos os meus alunos. Faço uma periodização com cada um deles. Por quê? Porque, gente, é comprovado que uma pessoa idosa, que tenha o seu treino periodizado, ela alcança resultados semelhantes ou até melhores do que aquelas pessoas que não têm os seus treinos periodizados. E mais, melhor do que isso, eles conseguem melhores resultados, só que sem um desgaste excessivo de articulações, de musculatura. Tanto que quando a gente periodiza um treino, tem várias fases, Tem a fase que a gente vai trabalhar com uma intensidade mais alta, Agora, tem fases que a gente não trabalha, a gente diminui a intensidade, daqui a pouco dá ênfase a uma outra variável que não vai exigir tanto desse aluno. Então a gente pode trabalhar ali com uma fase de recuperação, uma fase reparadora, e aí a gente não vai estar sempre exigindo desse aluno. Se vocês não periodizarem o treino do aluno de vocês, o que acontece? Vocês vão ficar sempre trabalhando naquele 8 a 12 repetições, 10 a 15 repetições, e com carga alta, chega uma hora que a musculatura, a articulação do seu aluno não vai aguentar. Então, por isso que é bom ter esse equilíbrio na proposta ali do treinamento. Um outro fator que pode acontecer é o desencorajamento. Essa é a palavra, desencorajamento. O que acontece? Se a gente fizer um trabalho muito intenso e desafiador para o aluno idoso, pode ser que ele daqui a pouco não consiga realizar, não consiga cumprir aquilo que você propôs para ele. E aí ele vai ter, com certeza, uma decepção. E vai ter uma percepção também negativa daquilo que ele estava fazendo, do treinamento, dos exercícios, da academia. Ele vê a academia como um lugar que não é bom para ele, que machuca ele, que ele não consegue fazer. Ele vai ter também uma percepção negativa do profissional que atende ele. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa hora de prescrição, e aqui eu cito principalmente o início de trabalho. Mesmo que a gente trabalhe daqui a pouco com uma pessoa idosa que tenha um bom condicionamento físico, a gente não deve arriscar trabalhar com uma intensidade alta logo no início. Vamos lembrar de novo, já que eu falei em periodização, a fase inicial de uma periodização é toda aquela fase de preparação. O período base, onde a gente prepara as articulações, a musculatura do nosso aluno, para no momento futuro ele ser exigido e ele conseguir suportar isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
Outro aspecto aqui é frustração, né? Como eu falei agora, questão de decepção, enfim. Se daqui a pouco a gente tiver um objetivo específico com esse aluno, como melhorar a mobilidade articular ou melhorar a força dele, e ele não conseguir atingir esse objetivo porque o treino não é adequado, né? Ele vai se sentir frustrado também. Então, por isso que o planejamento de treino deve sempre estar alinhado com os resultados que a gente obtém na avaliação física. Tá? Então não adianta a gente daqui a pouco não avaliar o aluno, começar a trabalhar com carga alta com ele e ele não conseguir dar a resposta que a gente precisa, né? E que ele precisa. E ele vai se sentir frustrado com isso, não tem a menor dúvida. Um outro ponto, e aí já mais grave, é risco de saúde. Como eu falei no início de a possibilidade de daqui a pouco ter uma lesão, né? Ele pode ter ainda uma consequência mais grave. Se ele tiver uma doença crônica, por exemplo, tem osteoporose, tem um problema cardíaco, né? Tem problemas articulares e a gente prescreve um treino que não seja adequado, a gente pode estar agravando ainda mais essa condição dele. E aí, consequência disso, em um outro ponto, é a perda de confiança. Isso é óbvio, né? Porque se o aluno ele se sentir incapaz de realizar aqueles exercícios que a gente propõe, isso vai afetar a autoestima dele, né? Ele vai perder a confiança, como eu falei, no profissional, no local, enfim, não vai querer mais fazer. Então, gente, prescrever treino de forma inadequada, como vocês viram, pode trazer uma série de prejuízos para os alunos, mas também para o profissional que atende esse aluno. Então, será que a gente deve ter um padrão de treino para os nossos alunos idosos? Será que os treinos são todos iguais em função da idade dele? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Bom, mas vamos lá. O que eu devo fazer então para evitar esses problemas? Então, professor, eu vou te dizer antes o que você nunca deve fazer no treino do idoso, ao planejar o treino do idoso. Eu vou te falar agora os 3 erros que são cometidos, mas que não devem ser cometidos. O primeiro é prescrever o treino de um aluno idoso sem antes avaliar ele. Ai, lá vem o Guilherme de novo com esse papo da avaliação física, que ele só fala de avaliação, meu Deus do céu, e eu não sei fazer avaliação. Gente, se vocês entrarem num consultório dentário, né, e forem atendidos, obviamente, pelo dentista, ele pedir para vocês abrirem a boca e ele já aí tentando extrair o dente de vocês, opa, só um pouquinho, tá maluco? Por que tu tá fazendo isso? Tu nem me avaliou antes para estar tomando essa atitude de querer extrair meu dente? É a mesma situação. Parece, né, que as nossas possibilidades assim de trazer uma consequência indesejada para a pessoa é menor, mas não. Eu falei para vocês antes. Se a gente trabalhar, né, fizer um treino inadequado para um aluno idoso que tem já uma doença crônica ou tem uma lesão músculo-esquelética, a gente pode estar agravando ainda mais essa condição dele, a ponto de deixar esse aluno parado, sem fazer as coisas que ele gosta de fazer. E aí deixar esse aluno depressivo. Então tem consequência sim. E é importante a gente prestar bem atenção nisso. O treino tem que ser o mais específico possível. E como é que a gente consegue identificar isso? Fazendo avaliação física. Para mim é inadmissível assim, de começar um treino com uma pessoa idosa sem antes avaliar ela.
Ainda mais um aluno idoso, que tem uma série de restrições. Normalmente tem. E se um médico for atender vocês e já sai passando um tratamento, vocês não vão questionar ele? Oh, mas por que está me dando esse medicamento? Nem me avaliou. É a mesma situação. Segundo fator, segundo ponto aqui, erro, prescrever treinos padrões para todos os idosos. Esse é um erro muito comum. Será que o idoso, todos os idosos são iguais? Vamos lembrar, idosos no Brasil, pessoas acima de 60 anos. Tem gente com 60 anos que parece que tem 80. Tem gente que tem 60 anos, parece que tem 30. Será que a gente deve padronizar os treinos? Ou seja, fazer o mesmo treino independente da condição dessa pessoa? Só pensando na idade dela? Imaginem só, uma pessoa de 60 anos, tá? Vamos pensar, pessoa de 60 anos, nunca fez academia, tá cheio de doença. Um professor meu já falava, idoso, uma pessoa acima de 60 anos tem em média 7 doenças. Só que muitas delas ele não sabe porque são assintomáticas. Então imagina esse perfil, um idoso que nunca treinou, nunca foi para academia. E aí só que ele precisa ir. Ele entra na academia por recomendação médica. Vamos pensar nessa pessoa. Agora, por outro lado, para vocês poderem comparar, tá? Eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que são conhecidas, tá? Então, olha o exemplo que eu vou dar. Michael Jordan. Vocês lembram do Michael Jordan? Acho que a grande maioria lembra, né? Jogador de basquete americano. Cara top de linha, assim. O Michael Jordan tem 60 anos de idade. Vocês acreditam? E ele é um monstro. Ainda, hoje, ele é um monstro. Será que eu vou aplicar o mesmo treino para a Dona Maria lá, essa que eu falei, que começou a treinar agora, nunca treinou na vida, tem várias doenças crônicas, e eu vou dar o mesmo treino para o Michael Jordan? Não tem como, né? Vou dar um outro exemplo, mais próximo aqui da gente. O Paulo Zulu, vocês lembram dele? Paulo Zulu. Paulo Zulu acho que é modelo, né? Ator. Saiu peladão esse tempo aí. Foi? Acho que foi ele, né? Esse aí. O Paulo Zulu tem 60 anos de idade. 60 anos de idade. E o cara é trincado. Ah, vai me dizer daí, não, mas é que o Paulo Zulu ele sempre foi atleta, ele sempre praticou esportes e treinou. Sim, é isso que eu estou falando. Ele tem todo um histórico, tem toda uma vivência, continua fazendo, a condição atual dele é incrível. E aí vocês vão passar o mesmo treino do Paulo Zulu para uma senhora que recém está começando, que é sedentária? Não tem a menor possibilidade. Tem a menor possibilidade. Terceiro erro. Prescrever, planejar todo um treinamento para a pessoa idosa sem antes identificar qual é o nível de capacidade funcional dela. Vamos lembrar aqui, eu falei, acho que eu citei um pouco na live da tarde, os níveis de capacidade funcional do idoso, né? Os idosos eles podem ser classificados em até 5 níveis de acordo com a sua capacidade funcional. Então eles podem ser fisicamente dependentes de outra pessoa, eles podem ser classificados como idosos frágeis, idosos fisicamente independentes, fisicamente ativos e aqueles que pertencem à elite física. O Michael Jordan. Tá? Então, gente, a gente precisa levar em consideração o nível de capacidade funcional do aluno para poder prescrever um treino que seja adequado, né, às necessidades que ele tem, que ele precisa.
Então, o que pesa mais, na verdade, nem é a questão da idade. A idade é o de menos. O que pesa mais é o nível de sedentarismo, o nível de condicionamento físico da pessoa. Por isso que na avaliação física nós identificamos o nível atual de condicionamento dela. Vou pegar o mesmo exemplo do Michael Jordan, atleta, né? Aí o Michael Jordan parou de jogar. Vamos supor que ele tenha sofrido aí um acidente, várias lesões e está com várias doenças crônicas. Será que porque ele tem todo o histórico de atividade física e de exercício, o treino dele vai ser tão desafiador assim, tão intenso, se a condição atual dele é outra? Mesmo com o histórico que ele tinha? Vai mudar. Vai mudar com certeza. E aí eu quero provocar vocês. E eu vou perguntar o seguinte: como é que vocês pensam o treino dos alunos de vocês? De onde que vem a ideia para vocês começarem a planejar um programa de treino? O que vocês levam em conta para fazer esse planejamento? Por que o treino vai ser desse jeito e não do outro? Ou por que você escolhe um determinado exercício e não escolhe outro? O que faz vocês pensarem nisso? Se puderem, coloquem nos comentários para mim. Isso é importante. E, gente, eu não sou dono da razão. Eu passo aqui a minha experiência. Claro, tem toda aqui uma questão científica de já ter feito pós-graduação em gerontologia, mas eu vou também aprendendo com todos vocês. Isso aqui é uma troca para a gente fortalecer a nossa profissão, fortalecer o nosso conhecimento. Então, gente, como é que eu faço? Como que eu sempre fiz? O começo da organização dos meus treinos vai sempre partir do resultado da primeira avaliação física que eu fizer. Sempre, sempre, sempre. Eu não vou começar um treinamento com um aluno idoso sem antes ter passado pela avaliação física. Tá? Isso para mim é regra. Foi assim que eu consegui chegar nesse faturamento de 10 mil, foi assim que eu consegui alavancar na carreira. Tá? Então, tem 3 fatores que são essenciais para um treinamento eficaz e seguro com o idoso. Tá? E eles partem todos dos resultados aí da avaliação física. O primeiro fator é justamente descobrir o nível de capacidade funcional do meu aluno idoso. Como eu falei para vocês, tem esses 5 níveis, tá? E por que é importante eu descobrir o nível de capacidade funcional? Guilherme, tu não para de falar nisso. Todo momento fala de nível de capacidade, que os idosos são diferentes. Mas por quê? E que diferença vai ter? A diferença é que dependendo do nível de capacidade do aluno, é que eu vou identificar, né, quais variáveis, quais capacidades físicas que eu devo dar ênfase no treino. Essa é a grande questão. Tá? Por exemplo, se eu identificar que o meu aluno foi classificado como frágil, o que eu devo trabalhar com ele? Eu já adianto para vocês aqui que tem 3 variáveis, e eu sempre falo isso, tem 3 variáveis que a gente deve trabalhar com qualquer nível de idoso. As 3 variáveis são força, flexibilidade e equilíbrio. Vou conseguir trabalhar com frágil isso? Consigo. Consigo. E, gente, aqui é ênfase, tá? As variáveis que eu vou dar ênfase. Posso trabalhar alguma outra de vez em quando, mas a ênfase são nessas. Será que eu vou conseguir trabalhar potência aeróbia com o meu aluno idoso que é frágil? Ele mal consegue ficar de pé. Será que eu consigo trabalhar potência aeróbia com ele? Dificilmente. Agora, vamos para o outro patamar aqui, para o outro lado.
Se eu tenho um aluno idoso que pertence à elite física, tá? São aqueles que competem hoje ainda. Né? Eles praticam aquela atividade deles, um exercício, um esporte específico e competem. Será que eu preciso fazer com ele alguns treinos para melhorar o nível cognitivo dele? Será que é necessário isso? Então, por isso que eu preciso realmente identificar qual é o nível de capacidade funcional do meu aluno idoso. Tá? Eu tenho aqui comigo o e-book, nosso e-book da Ativa, e tem uma parte que a gente coloca aqui, as capacidades que devem ser priorizadas em cada nível de idoso. Tá? Então, força, flexibilidade e equilíbrio estão nos 5 níveis. Olha o frágil que eu falei para vocês. O frágil consegue trabalhar esses 3, né? E para por aí. São essas 3 variáveis nas atividades básicas dele, do dia a dia, tá? E nas instrumentais também. Agora, olha o da elite física. Ele trabalha força, equilíbrio, flexibilidade, como os outros, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, coordenação, agilidade e habilidades específicas do esporte que ele pratica. É uma pessoa totalmente diferente uma da outra. Tá? Por isso que eu devo fazer avaliação física e por isso que eu devo descobrir qual é o nível de capacidade funcional dele. Não se preocupem que eu não vou passar todas as classificações agora, os detalhes, mas isso vai ter lá na semana do Personal Sênior. Por isso que é importante vocês estarem presentes lá. Tá? Segundo aspecto que eu devo levar em conta para planejar o treino do meu aluno idoso vai ser o resultado da avaliação física dele. Tá? Então, uma das partes é descobrir o nível de capacidade funcional. Está dentro da avaliação, descobrir. Agora, o resultado da avaliação. E quando eu falo o resultado da avaliação, são os outros componentes da avaliação física. Por exemplo, composição corporal. Uma avaliação que eu posso fazer. Não é a principal para fazer com o idoso, mas eu posso fazer, eu faço. Tá? Agora, os testes de funcionalidade. Os testes de funcionalidade têm relação com as atividades de vida diária da pessoa, com as tarefas que ela realiza no dia a dia. Então, são essas variáveis que eu vou estar analisando na minha avaliação física. E fazendo esses testes, eu vou descobrir a classificação do meu aluno em relação a essas capacidades físicas. Então, eu vou saber como é que está a flexibilidade de membro superior dele, a flexibilidade de membro inferior, como é que está a agilidade, como é que está a potência aeróbia. Tá? Então, se eu tiver condições de realizar esses testes com um aluno, eu realizo e a partir dos resultados eu vou identificar as maiores necessidades dele. Então, eu já tenho informação do nível de capacidade funcional, então eu sei quais as variáveis que eu devo dar ênfase no meu treino. Agora, eu também tenho o resultado da avaliação física. Então, eu sei, porque eu avaliei algumas variáveis, tá? Então, eu sei quais as necessidades desse meu aluno. Tá? Então, já tem 2 informações que são importantíssimas aqui. E tem uma terceira, que eu devo levar em conta, que são os objetivos desse meu aluno. Isso eu vou descobrir através de uma anamnese. Tá? Então, os 3 fatores que eu preciso saber para começar a pensar no planejamento do meu aluno, perdão, estão dentro da avaliação física. É descobrir o nível de capacidade funcional, saber o resultado da avaliação física, principalmente dos testes de funcionalidade, e também os objetivos do meu aluno. Porque pode ser que ele entre na academia porque ele tem um objetivo específico e não tem relação com as necessidades que eu enxerguei que ele precisa trabalhar. Tem que trabalhar também com a motivação desse aluno. Vai um aluno lá de 60 anos, estou pensando na estética. Vamos lá, vamos trabalhar a questão estética junto, aliado com as necessidades que você tem. Então, de novo, será que o treino
para pessoas idosas são iguais? Claro que não, né, gente? Princípio da individualidade. Cada um apresenta suas particularidades, né? Cada um tem o seu nível de capacidade funcional, tem de condicionamento físico, e diante dessas respostas é que sim eu vou prescrever aí o treinamento mais adequado para esse aluno. Muito bem. Será então, gente, que o treino do idoso deve ser aquele famoso faz lá 15 minutinhos na esteira, depois a gente faz um exercício de força aqui, a gente dá uma alongadinha. Será que deve ser assim? Eu vou repetir até não poder mais que enquanto o personal não mostrar o valor do trabalho dele para o cliente, ele corre riscos de não fidelizar esse cliente. E aí tudo isso que eu estou oferecendo de chegar aos 10 mil reais, isso não vai acontecer. Agora, se você seguir isso aqui, valorizar o seu trabalho, tornar o seu trabalho mais profissional, aí sim você tem condições de chegar nos 10 mil e mais. Eu cheguei nos 10 mil e eu não tenho a minha agenda lotada por vontade própria. Porque eu também tenho uma academia e presto os meus trabalhos administrativos para a academia. E eu não contabilizo os valores da academia com esses 10 mil que eu estou falando. Estou falando 10 mil de personal. Tá? Depois que a gente tem as respostas de avaliação, de nível de capacidade funcional, enfim, aí sim a gente vai ter uma segurança para elaborar uma periodização adequada para o nosso aluno. Lembrem que periodizar é conseguir melhores resultados sem sobrecarga, sem um esforço que não é necessário. É uma economia inteligente. Outra coisa, dentro da periodização, eu vou ter também uma estrutura de treino. E na minha estrutura de treino, eu vou organizar de uma maneira que eu não vou sobrecarregar o meu aluno também. Ela está dividida em várias partes. Para vocês terem uma ideia, a minha aula começa depois de uns 20 minutos de uma parte inicial que envolve o aquecimento. Só que não é meu aquecimento na esteira. É através de liberação miofascial, é através de mobilidade articular, é através de exercícios de ativação muscular, de exercícios que aumentam um pouquinho a frequência cardíaca, exercícios de instabilidade, equilíbrio, enfim, depois de tudo isso eu vou para a parte principal. E aí vai envolver ou treino resistido, ou exercício aeróbio, enfim, depende muito da necessidade do meu aluno. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, os 3 erros que são cometidos, né? E eu falei aqui 3 fatores que vocês devem levar em consideração na hora de prescrever um treino adequado para o aluno de vocês. Espero que eu possa ter ajudado com alguma informação. É sempre bom, né? Eu já tenho uma experiência de quase 20 anos aí, eu assisto muitos outros colegas e sempre pego uma informação ou outra. Importante, gente. Importante a gente estar sempre se qualificando. Tem uma notícia importante para vocês que amanhã a live de sexta-feira não vai ser às 21 horas, como vem sendo diariamente. Tá? Vai ser às 15 horas, tá? Com outro assunto que vai ajudar vocês aí a chegar no faturamento de 10 mil. Mas, para chegar lá, eu vou dar a barbada mesmo entre os dias 21 e 25 de agosto, que é onde vai acontecer a semana do Personal Senior. Essas datas vocês não podem esquecer. Anotem, né? Aliás, não precisa nem anotar, porque no momento que vocês se cadastram para a semana do Personal Senior, vocês acabam já recebendo alguns lembretes, tá? Então façam isso. Acabaram de assistir o vídeo aqui? Vai lá na bio, clica no link, vai para o site de inscrição, coloca seu nome, seu e-mail e pronto. Depois vocês vão receber os lembretes avisando vocês da semana do Personal Senior. É um evento totalmente gratuito.
gratuito e online. Não precisa sair de casa, pode ver no celular, não tem problema algum, tá? Gente, aguardo vocês amanhã então, live às 15 horas, certo? Obrigado por vocês estarem aqui comigo e até amanhã. Boa noite para todo mundo.